Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula do nosso glorioso site LAC Concursos e hoje mais uma aula específica, né? Nós iremos abordar o seguinte, né? A Lei 10.640 de 1988, no capítulo do regime disciplinar, aliás, do título do regime disciplinar, capítulo dos deveres, né? E aí, professor, dever, o que significa o dever? O dever significa a obrigação de fazer alguma coisa, né? Prof, antes disso, essa lei trata do quê? A Lei 10.000, RGU Goiás, é o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Goiás. Antes disso, eu tenho que fazer aqui uma explicação para vocês. Então, a lei 10.640, de 22 de fevereiro de 1988, né? Professor, e aí, professor? Gente, olha só, 1988. Para todos os estatutos dos servidores públicos vigentes na época, tem um marco muito importante aqui. Qual que é o marco importante? Que preste atenção, em outubro de 1988, nós tivemos um evento muito importante para a administração pública, não só a administração pública, mas para o país, que nós tivemos a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, né? Então, ou seja, esse estatuto, ele é anterior à publicação, à promulgação da nossa atual Constituição Federal de 1988. Professor, por que o senhor está explicando isso? Olha a ementa. O que é a ementa? A ementa é isso aqui. A ementa comunica à sociedade para que serve, o que essa lei vai fazer, ou seja, o que vai ser feito, o que vai ser regulamentado aí, o que vai ser editado na Lei 10.460. Olha só, vem comigo. Estatuto, ok? Esse aqui é um estatuto dos funcionários públicos, né? E aí, professor? Aí vem as explicações. A partir da Constituição Federal de 1988, né, essa estrutura de funcionário público, o funcionário público passou a ser chamado de, olha só, servidor público. Olha aí, servidor público. Então, passou a ser chamado de servidor público. Por isso que esse estatuto chama-se funcionário público, né? Ah, professor, mas e aí, entrou em conflito, vai ser revogado? Não. O que aconteceu? Esse estatuto aqui, embora ele seja antes da Constituição de 88, ele passou pelo fenômeno da recepção e foi recepcionado. Então, preste atenção, no estatuto fala funcionário público, né? Para hoje o direito administrativo atual, nós chamamos de servidor público, né? Professor, por que o Constituinte fez questão aí de mudar a nomenclatura, o nome aí do serviço público, né? É muito simples, né? Funcionário vem do quê? De fazer a máquina funcionar. Servidor público, ou seja, quis o Constituinte, na época, deixar claro que quem trabalha no serviço público tem a obrigação de estar ali para servir as pessoas. Por isso, servidor público. Bacana. Então, nós estamos estudando o quê? O estatuto, né? E aí, professor, esse estatuto é uma lei grande? Com certeza, uma lei com mais de 300 artigos, né? E como é uma lei grande, é uma lei que vai estar regulamentando aí a vida funcional dos servidores, os direitos, os deveres, as obrigações, o regime disciplinar e assim por diante. Ou seja, é uma lei com muitos artigos, é uma lei toda ela organizada através de títulos, né? Cada título vai falar determinado assunto. Os primeiros títulos são quais? Título das disposições preliminares, que vai falar de cargo, vai falar de cargo, vai falar de situações gerais do Código. Depois nós temos do provimento, que são as hipóteses de adentrada no serviço público, provimento, depois da vacância, direitos e deveres e assim por diante. Esse título 5 é do regime disciplinar, ou seja,
Quando eu falar funcionários públicos ou servidores públicos, é a mesma coisa, tá? Eu já estou acostumado a falar servidor público, né? O que é o regime disciplinar? Ou seja, né, ele vai estar cuidando da disciplina do seu quadro de pessoal, dos servidores públicos. Ou seja, pisou na bola, o que vai acontecer? Se pisar na bola, ele vai cair aqui no regime disciplinar, porque a administração pública tem a responsabilidade de manter a disciplina de seus servidores públicos, né? E aí, professor? E aí, nós estamos estudando, essa aula aqui é a aula específica focada nos deveres. Para cada título, eu tenho uma aula específica, porque eu gosto de aprofundar cada capítulo. Essa introdução para você ter uma visão geral, é o primeiro, do regime disciplinar. Então, nós temos aqui 2 deveres, né? E aí, professor, o que são os deveres? É um conjunto, um regramento. Nós temos aqui 17 deveres, na qual o servidor público ou funcionário público tem a obrigação de obedecer. 2 deveres. O que é um dever? Você tem a obrigação de agir. Então, ele vai trazer no código, presta atenção, tá? 17 comportamentos de dever. 17 comportamentos na qual, durante a sua vida funcional, você vai ter que obedecer. Então, pelo quê? Cumprimento do dever. São 17. Bacana. E aí, professor? Onde que está aqui? Pode estar a pegadinha? No título número 4. Das transgressões disciplinares. Essas transgressões disciplinares vai ser o quê? Das proibições, né? São das proibições. Neste caso, este glorioso estatuto, nós temos aqui 65 o quê? Proibições. Professor, eu sou um cara pragmático, eu quero acertar as questões de prova. Pronto, cara. Então você está falando com o cara certo. Porque todas as minhas aulas eu tenho esse objetivo. É fazer com que você acerte as questões de prova. Eu já vi muito isso. Eu sou professor de estatuto aqui da LA Concurso há muito tempo. Eu já tive a oportunidade de ministrar aulas fabulosas do Estatuto de Mato Grosso, do Pará, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e é assim para o Brasil todo, né? Uma das perguntas que todas as bancas gostam, ele vai pegar um comportamentozinho desse aqui, 2 deveres, tá? E vai falar que é proibições e assim vice-versa, né? Bacana? Ok, tá. E aí, professor? Vamos falar de potencial ofensivo, né? O que eu digo para vocês? Os deveres, tá? Uma explicação simples sobre o assunto, né? Simples aí. Os deveres, presta atenção, os deveres, nós temos o potencial ofensivo menor. Olha aí, ó, tá? Um potencial ofensivo menor. Já as proibições têm um potencial ofensivo maior dentro do regime disciplinar. E aí, professor, descumpriu o estatuto, você vai vir e vai cair aqui, tá? Você vai cair aqui, que são das penalidades. Aí nós temos vários tipos de penalidades que a gente vai estudar todas as penalidades, né? Por exemplo, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, são uma das hipóteses da penalidade aí que traz esse estatuto, né? E aí, professor? Pronto, né? Tem responsabilidade, a gente vai falar. Então, feita essa introdução, agora eu tenho condições de explicar para vocês. Bacana, então é o seguinte, o regime disciplinar, não só o de Goiás, mas quem estiver estudando na Lei 8.112, qualquer outro estatuto, nós temos aqui os deveres e as proibições. Dever, o que é o dever? Dever é a obrigação de fazer. Se você 17 comportamentos que você tem que ter, tem obrigação, ninguém precisa estar falando para você executar e ter essa postura proativa desses deveres, né? Proibição é você o quê? Proibição é você um comportamento que não pode fazer, tá? É uma explicação simples aí para o aluno fixar, né? E os deveres estão aqui consagrados no artigo 294 do Estatuto. São deveres do funcionário. Vem comigo, você já sabe, eu gosto de número. São quantos deveres? 17 deveres. Os deveres, em comparação às proibições, têm um menor potencial ofensivo aí dentro da máquina pública. Bacana? Primeiro, o dever do funcionário, é isso mesmo, ó, assiduidade. Ele tem o quê? Que comparecer ao trabalho todos os dias aí, de acordo com a programação aí de trabalho do órgão. Né? Tem que ser assíduo. Basta ser assíduo? Não. Tem que ter o quê? Pontualidade. Pontualidade é simples, vou falar isso, é claro, nem precisava, o quê? É cumprir o horário, né?
Desculpa, cumprir o horário. Na perspectiva de cumprir o horário, eu digo para vocês que é chegar no horário previsto e sair no horário previsto, né? Você não pode chegar atrasado, tá? Não é chegar atrasado e nem ter uma saída antecipada. Você tem que cumprir a sua carga horária. Lembre-se, gente, que o estatuto ele faz parte da burocracia. A burocracia deseja que você seja um cara profissional. Então, o profissional tem que ser assíduo, tem que ter assiduidade. O estatuto de Goiás, não só de Goiás, mas de todos os estatutos, deseja que o servidor público tenha um comportamento discreto na sua, não é para ser fantasioso, espetaculoso, né? Ele quer o quê? Um comportamento discreto, porque ali ele está representando a administração pública, né? Terceiro, quarto, ele quer que você seja educado com as pessoas, né? Então, urbanidade, coloca aí que tenha tratos, né? Que tenha o quê? Educação no trato com as pessoas e consigo mesmo e assim por diante. Ó. Já foram aqui 4 deveres, né? Deveres comuns aí, obrigação de fazer. Então, você tem obrigação de ser assíduo, pontualidade, tá certo? Discrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas que a servir. Então, olha aí, você tem que ter lealdade às instituições constitucionais. Professor, quais são as instituições constitucionais? Claro, são aquelas previstas aonde? Na Constituição. Professor, quais são essas instituições? Nós temos quantos poderes? Nós temos 3 poderes, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Então, ele não, ó, como é um estatuto dos servidores públicos civis, ó, todas as instituições constitucionais e administrativas dentro do próprio órgão, a que servir. Bacana, muito bacana esse item 5 aí, né? Item 6, observância das normas legais e regulamentares, olha só, né? Então, ele diz que você tem que sempre, ser uma obrigação, um dever de agir, sempre observar as normas legais, você só pode fazer aquilo que a lei permite, e não somente a lei, mas as regulamentares, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e assim por diante, né? Comportamento 7, você tem que ter, atenção, obediência às ordens superiores, exceto quanto manifestamente ilegais. E aí, professor? Tem que explicar, com certeza. Ó. Obediência às ordens superiores, né? Gente, a administração pública é o quê? Ela é burocrática, tudo bem? Então, obediência às normas superiores. Gente, isso aqui, a administração pública, ela preza pela hierarquia. Olha aí, ó. Então, você sempre deve obedecer às ordens do seu chefe. Está aí. Tá? Obediência às ordens superiores. Por quê? Porque na administração pública, na burocracia, você sempre vai ter um chefe. E você tem a obrigação, você tem o dever de agir, você tem o dever de quê? Sempre obedecer às suas ordens. Pronto. Por isso que está aí. Olha aí o espírito da administração pública. Vírgula. Né? Vou até trocar de cor aqui. O cara fala exceto. Né? Olha aí. Exceto quando manifestamente ilegais, né? Exceto quando manifestamente ilegais. Ou seja, você tem a obediência às regras de acordo com as normas e os regulamentos. Agora, quando o seu chefe passa uma ordem para você, que essa ordem ela é ilegal, você não tem obrigação, você não deve fazer. Você não deve fazer. Só que não é qualquer ordem. Essa ordem ela tem que ser manifestamente ilegal. Clara, cristalina, claramente ilegal, tá? Absurda para você não cumprir, né? E aí, outra parte do estatuto ainda fala o seguinte: quando você se deparar com uma situação dessa, o chefe mandou você fazer alguma coisa, você identificou, não, eu não vou executar essa ordem do senhor, porque ela é manifestamente ilegal e estou proibido, é um dever que eu tenho do artigo 294, inciso 7º, né? Só que aí você tem que representar seu chefe ao superior hierárquico dele, tá? Comunicar a ele que você não vai fazer, por quê? Porque é manifestamente ilegal. Assim que funcionam as coisas na administração pública. Professor, por que você perdeu bastante tempo no item 7? Eu não perdi tempo.
Tá? Eu passei para você porque para você fixar o item 7 dessa página aqui, garanto para você que é o potencial, é o mais importante, o que mais é cobrado pelas bancas de concurso. Então, vamos ler mais uma vez para martelar a sua cabecinha aí, para você fixar, né? Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Item 8, tá? Zelo pela economia e conservação do material que lhe for confiado e pelo desempenho dos encargos que lhe forem incumbidos, né? Tranquilo, bacana, né? Sem muitos comentários. 9. Exposição aos chefes às dúvidas e dificuldades que encontrar no exame dos seus documentos e papéis sujeitos ao seu estudo, né? Olha que coisa interessante, né? Está atribuindo aos seus chefes a obrigação, né, de quê? De examinar as suas dúvidas e dificuldades. E está te obrigando que quem que eu devo procurar nas minhas dúvidas e dificuldades? Exposição, você deve expor. Você tem a obrigação de expor o chefe. Então, dica que eu falo para vocês, vocês vão passar no concurso. Cara, tudo que você tiver de dúvida, tudo que você tiver de pepino, passa a bola para frente, passa para o chefe, cara. Passa para o chefe, aqui é altamente burocrático, nós veremos isso em detalhes, né? Então, passa a batata quente para frente. E o estatuto está te protegendo, olha aí, é um comportamento, um dever que você tem que fazer, né? 10. Levar ao conhecimento do seu chefe imediato, olha aí, levar ao conhecimento ao seu chefe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau.